Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder participar deste colóquio, que homenageia este ano uma figura tão importante para a música brasileira contemporânea e que, ao mesmo tempo, é uma pessoa tão querida para mim, o maestro compositor Hernani Aguiar. Bom, eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que está em andamento, do meu mestrado, na linha das práticas interpretativas e seus processos reflexivos, performance e sonoridade coral, área de concentração, processos criativos. A orientadora Maria José Cheptarese. Propostas. Fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, o presente trabalho pretende investigar as diferentes estratégias para um planejamento de ensaio coral eficiente, necessário para o empreendimento futuro de um experimento didático com um coro amador adulto a capela, proposto na dissertação original, onde serão preparadas duas peças de Hernani Aguiar, Salmo 150, de 93, e o Aleluia, a versão para 4 vozes, de 2003. Para tanto, partimos de dois pressupostos. As opções interpretativas que irão nortear o nosso planejamento já foram pré-estabelecidos. Serão duas as técnicas de ensaio a serem organizadas e avaliadas no experimento, a técnica Alexander e a técnica do staccato. Esperamos, com esse trabalho, que possamos auxiliar a atuação profissional do regente coral, ofertando também ao professor e ao aluno de regência uma reflexão didática acerca do planejamento de ensaio para coros amadores adultos a capela, além de estimular o empreendimento de novas pesquisas nesse campo em nosso país. Temos por objetivo principal repensar a prática comum do planejamento de ensaios corais, de modo a torná-los mais eficientes, dinâmicos e atrativos para regentes e coristas. Já como objetivo específico, buscamos, para o experimento proposto, planejar 2 ensaios com o coro da Universidade Federal do Espírito Santo, CUFES, que é o objeto de estudo, de forma que as obras Salmo 150 e Aleluia estejam amadurecidas no final do processo, para serem apresentadas com um nível artístico e interpretativo satisfatório. Também pretendemos sanar os seguintes questionamentos. Como planejar os ensaios corais de modo eficiente, antevendo os problemas musicais possíveis de ocorrer durante o preparo de ambas as peças de Hernani Aguiar? Quais são as demandas que devem ser levadas em consideração durante o planejamento de ensaio coral amador? E como avaliar o experimento de modo consistente? Esse trabalho justifica-se pela necessidade de aprofundarmos o conhecimento a respeito do ensaio coral, visto o seu evidente subaproveitamento em currículos de cursos acadêmicos de regência, em tratados e métodos sobre o mesmo assunto, o que é também constatado por Prutter. Também, a literatura específica em português para o ensaio coral é incipiente. O regente, estudante ou recém-formado, pela falta de experiência, pode necessitar de maiores informações sobre o assunto para melhor se preparar e começar a trabalhar com o coro. E, segundo Oakley, na sua pesquisa de 99, a regência tem muito mais a ver com o ensaio do que com a apresentação. A proporção de tempo gasto com o ensaio em contraste com o tempo gasto com performance é algumas vezes surpreendente. O tempo dedicado ao preparo musical de um coro amador é costumeiramente muito maior, se comparado ao tempo de ensaio de orquestras e coros profissionais, implicando, portanto, na função principal exercida pelo regente de coros amadores. A prática da criação musical nesses grupos se dá ao longo de todo um processo, uma construção de espaço e temporalidade. E partir dessa premissa fenomenológica implica em assumir o ensaio como uma extensão coabitante da performance musical, que é também defendido por Prutter e por Oakley. Como metodologia de pesquisa, optamos por uma abordagem histórico-analítica, a partir da qual faremos uma revisão bibliográfica comparando diferentes métodos e trabalhos acadêmicos sobre regência e prática coral, escrito ao longo dos últimos 100 anos, a maior parte dos últimos 40 anos. Para isso, partimos da leitura de alguns dos livros mais tradicionais sobre o mundo da regência coral, como Kurt Thomas, Adonizek, Zander, Barreto. E também dialogamos com alguns autores mais contemporâneos, brasileiros, como Prutter, por exemplo, Figueiredo, Lachevitz. E também norte-americanos, que são a maioria dos pesquisadores nessa área. Cox e Figueiredo
né, Cox em 89, Figueiredo em 90, defendiam que a estrutura do ensaio é um fator crítico para o crescimento musical de um conjunto. A presença de estudos acadêmicos na área, norte-americanos em sua maioria, também é indicativa de sua significativa importância. Como exemplo, citamos o estudo sobre ensaios instrumentais, de Sherrill, ensaios de banda coral e orquestra de Weiser, ensaios de coral de alto nível de Fioca e as formas de organizar o ensaio de Besson, Tatarunis, Fracucci, Garretson, Rose, Sunderman, Pascal e tantos outros. Isso só para citar alguns. Diretores corais de sucesso usam uma estrutura organizacional de ensaio eficiente, segundo Cox. E esse estilo de dinâmica de ensaio costuma ser facilmente percebido por todos os participantes, assim como é algo que precisa se fazer evidente. Figueiredo ainda aponta que todas as técnicas corais do mundo não compensam uma sequência de ensaios mal escolhida. Afirmação que encontra respaldo em Duren, na sua pesquisa de 2012. Para este, todos podem beneficiar-se das estratégias institucionais eficazes. Outros autores acadêmicos também defendem a planificação do trabalho do regente coral, como Martínez, em 2010, que considera que esta deve conter horários de descrição exata dos procedimentos adotados. A incerteza do modelo de ensaio empregado pelo regente pode gerar inconsistência no trabalho, o que é diagnosticado por Schmidt. Este último, Schmidt, acrescenta que o planejamento não é um código de leis que deve ser cumprido à risca. É muito mais um roteiro em que se podem ser conferidos o começo, o meio e o fim. Também é durante o planejamento que o regente pode avaliar a performance do coro, identificar os problemas potenciais e corrigir os erros de edição, traçando estratégias que envolvam o coro com soluções práticas e eficazes, de acordo com Prutter. A autora pondera a necessidade do regente se instrumentalizar com ferramentas para dar suporte às suas decisões, de forma que cada ensaio apresente coerência na sua forma de execução junto ao coro. Em suma, uma abordagem estrutural do ensaio gera as seguintes benfeitorias para o coro, de acordo com Demorest: desenvolvimento de musicalidade dos coristas, promoção de uma experiência estética, envolvimento, uso eficiente do tempo e melhoramento da memória. Portanto, uma vez refletidos e elencados os aspectos musicais presentes dentro de um repertório selecionado, que foi feito num artigo prévio, já publicado, faz-se necessário empreendermos uma metodologia para que esses aspectos sejam desenvolvidos dentro dos objetivos traçados. Ozgul e Igit, pesquisadores turcos, em paridade com Kurt Thomas, que já é um autor bem tradicional do mundo da regência coral, defendem que cada professor e regente detém dois tipos de habilidades, características pessoais inatas e comportamentos aprendidos, adquiridos com a sua formação musical. Ambos influem diretamente na qualidade do ensaio do regente. Da mesma forma, a escolha de repertório e o conhecimento profundo que o regente possui da partitura são discutidos como o alicerce que sustenta as escolhas do maestro durante a preparação do ensaio, algo que é defendido por Carvalho e reiterado por Prutter. Demorest, na sua pesquisa de 96, acredita que uma abordagem estrutural do ensaio requer um conhecimento profundo das características formais da partitura. E traduzir esse conhecimento em uma sequência de ensaios individualizada para cada peça pode parecer demorado no início, mas o tempo economizado durante o ensaio faz valer a pena. Zander justifica isso ao descrever que, quando o regente não prepara bem a partitura, frequentemente acontece dele mandar o coro repetir o mesmo trecho sucessivas vezes, sem saber dizer o que corrigir, ocasionando engaste de tempo desnecessário. Existem diversas maneiras de se realizar o ensaio, de acordo com Martínez. Para ele, alguns procedimentos pertinentes ao ensaio coral amador seriam o relaxamento corporal, isso seria opcional, não é sempre que se enxerga esse tipo de prática aqui, técnica vocal, aquecimento físico também, o ensaio de naipes, o ensaio de conjunto e o estudo do texto. Já pesquisas de Lopes, Pérez, Hurtado, Patriota e Nogueira, de 2007, indicam a dinâmica do ensaio coral e nos acrescentaram os seguintes aspectos: a preparação do regente, o mapeamento do grupo, a escolha de repertório e a organização do tempo de ensaio. Brendel, em 96, por sua vez, estudou o tempo de uso e as porcentagens correspondentes dos comportamentos de distração durante as atividades iniciais do ensaio, como preparação, aquecimento físico, aquecimento vocal, exercício de leitura de partitura, instrução do regente sobre o repertório e interrupções casuais. A preparação do ambiente de ensaio consiste em rotinas preliminares de ensaio, como distribuir músicas e outros materiais, mover pastas armazenadas e afins.
E nessa lista, o atraso ou o tempo de transição para atividades de ensaio também é presente. Em seguida, vem o aquecimento físico, que pode incluir alongamentos, massagens, exercícios faciais e outros movimentos físicos. Sucede-se o aquecimento vocal, que inclui sons fonados, sons sibilantes, padrões melódicos e quaisquer outros vocalizes e exercícios vocais isolados. A leitura de partitura viria a seguir, estimulada pelo meio de exercícios rítmicos ou melódicos escritos, exemplos de um método de leitura, à primeira vista, frases musicais extraídas de uma composição. 4. A leitura de uma composição coral, especificamente anunciada como exercício de leitura. Na sequência, viria a instrução de repertório por parte do regente. Perpassando essas etapas, Brendel pôde verificar as interrupções distintas. São estudantes que entram na sala, anúncios de endereço público, exercícios de incêndio, etc. A dinâmica de ensaio, tal como a entendemos, em harmonia com Prutter, seria, então, o estabelecimento de uma técnica de ensaio sequencial, significando, portanto, um conjunto de práticas e procedimentos que determinam o andamento ou o ritmo de ensaio. Nesse sentido, percebemos que a dinâmica interpessoal e musical voltada para um grupo de voluntários é muito diferente de uma com cantores remunerados ou de uma orquestra, o que já foi assinalado por Rinson. Cox nos mostrou também que o modo como essa dinâmica de ensaio se dá acaba por afetar os resultados musicais do grupo, apesar de não instigar uma alteração ou reação significativa na atitude do corista, desde que dentro de um modelo previamente estruturado que vise eficiência. Aqui, nesse slide, eu organizei 3 modelos de dinâmica de ensaio que Cox observou como os mais eficientes e os mais adotados nos coros experimento dele lá nos Estados Unidos. Você tem uma dinâmica na qual você começa com uma atividade ativa, que depois decai e você fica esmiuçando o repertório, e depois você tem um clímax mais ou menos no final do segundo terço desse ensaio. Isso seria a proporção áurea aplicada ao ensaio. Né? A outra dinâmica, que está em azul, ela não possui um clímax, ela é somente repasses de repertório, seguidos por momentos em que o maestro esmiuça esse repertório, e fica, nesse esquema, o ensaio inteiro. Porém, a dinâmica que se observou que traz mais sucesso para o ensaio seria a que está em vermelho. Porque você pega um trecho que é muito maior, um trecho, ou então um trecho estudado no ensaio anterior, você repassa ele por inteiro. Depois, a porção central do ensaio é totalmente dedicada a você esmiuçar o repertório, ou então novas partes de repertório, e depois você promove um novo clímax, passando trechos musicais mais longos. E essa é a forma como eu achei melhor para mostrar para vocês como é que se daria isso. Como o meu experimento vai organizar os ensaios, os trechos musicais a serem ensaiados das músicas do Hernani. Essa alteração que você tem entre o discurso do regente e o discurso musical, a gente chama isso de ciclo de ensaio. E nesse ciclo de ensaio, a gente tem, então, o discurso do regente, a resposta musical, que a gente também encara como discurso musical, e o feedback do regente. E que os autores aqui pesquisados, eles indicam que esse feedback seja sempre positivo. Então, o reforço positivo, ele é fundamental nesse diálogo que ocorre entre os dois tipos de discurso verbal e discurso musical, mas organizados nessa estrutura. Por exemplo, personalidades ideais do regente, dentre todos os autores aqui pesquisados. O que eles constataram? Que o regente deve, e eu vou buscar trabalhar isso em mim ao aplicar o experimento, deve ter uma formação musical por excelência, deve ter um perfeccionismo musical, ele deve ter experiência com coro, deve ter inteligência interpessoal, flexibilidade, consciência psicopedagógica, autodeterminação, postura autocrítica, liderança organizacional, empatia e entusiasmo. E Boers, em 2006, ele vai introduzir um método para a gente poder organizar nosso ensaio, que se chama torta pedagógica, no qual a gente tem 12 princípios
e a gente escolhe um deles para ser o princípio principal a ser trabalhado nesse ensaio. No caso, seria ressonância das vogais, ou timbre, ou equilíbrio, afinação harmônica, afinação melódica, estado emocional, psicológico, fraseado, texto ou poesia, texto, dicção, articulação, ritmo e energia respiratória. E também observamos aqui, com o estudo de Oakley, de 99, que existem 3 elementos unificadores, que ele chama de elementos unificadores, mas que a gente entende como objetivos musicais principais, que a gente deve ter, e que a gente vai ter ao aprontar as 2 peças do Hernani, que seriam ritmo, afinação e entonação e dicção. E, basicamente, eu vou mostrar as músicas do Hernani que a gente vai ensaiar, mas, basicamente, a gente vai buscar, então, extrair os aspectos principais desses textos e aplicar nesse ensaio, porque não existem procedimentos isolados. Esse foi um dos resultados da nossa pesquisa. Todo o procedimento ele está integrado e ele é interdependente com um outro procedimento, de modo que, se você isolá-lo para fins de experimento, você não tem como medi-lo, porque você estaria prejudicando a eficiência do ensaio. Então, o que a gente vai fazer vai ser separar 2 espaços amostrais de procedimentos, no qual a maioria dos procedimentos serão os mesmos, e somente um procedimento vai variar para cada um dos 2 casos, que vai ser princípios oriundos da técnica Alexander, que é voltados para a sonoridade, e princípios oriundos da técnica do staccato, que vem da ciência da psicologia cognitiva. Então, esses aspectos a gente vai trabalhar no ensaio, que seriam ideal sonoro, organização, memorização, alta capacidade para modelagem, ou seja, o regente exemplificar como é que ele quer a música, através de solfejo, de canto, repertório variado, comunicação, disciplina, posicionamento variado do coro, você alterar entre o coro ficar em pé, ficar sentado, fazer o coro ficar em meia-lua, comunicação, disciplina, uso de kits de ensaio, muito importante para ajudar a memorização, motivação, abordagem musical a priori, porque você só trabalhar elementos musicais isolados, sem você trabalhar o encanto da música, você perde a motivação do coro. Tá? Para o primeiro ensaio, apresentar o caráter geral da peça, focar no material estruturalmente importante, resolver no início problemas de ordem técnico-musical. Então, aqui, ó. Poderia botar fogo. Então, basicamente, esse seria o motivo principal que a gente tem que começar a trabalhar já desde o início, porque ele é o que mais se repete.
vídeos compassos ali apresentados. Tanto que o apelido do salmo é o salmo lá, 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 lá nos Estados Unidos. Esse seria o segundo motivo principal, e que também se repete bastante nos baixos. Tudo isso para ser ensaiado no primeiro ensaio. E temas recorrentes também. Nosso primeiro ensaio, então, vai se basear nessas estruturas. A gente vai sempre focar em cada um dessas pequenas sessões, e aí a gente vai finalizar essas sessões trabalhando musicalmente, trabalhando uma abordagem holística musical em cada sessão. E começando e terminando cada ensaio com as grandes sessões, A1, A2, ou B, ou A'. E, dessa forma, a gente consegue uma abordagem que é segmentada, porém que traga o encanto que a música de Hernani Aguiar traz para todos nós. De forma que a construção da obra de Hernani também seja uma experiência estética e prazerosa. Que é também a estrutura do Aleluia, no qual a gente vai ter o mesmo tipo de trabalho. A gente foca nas sessões grandes no início e as pequenas sessões esmiuçando no meio. É isso? Pode ir. Bom, é isso. Muito obrigado, gente.